Representantes das instituições que integram o Sistema S, formado por entidades privadas com atuação voltada para o setor produtivo, lançaram uma publicação detalhando as ações no Rio Grande do Norte. Responsável por 48% das carteiras assinadas com 300 mil empregos e por 60% da arrecadação de ICMS, o Sistema S, formado pelas entidades privadas SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, SEST, SENAT e SENAR, resolveram divulgar as ações e atividades através de uma revista lançada na manhã dessa sexta. Nós apresentamos todas as atividades realizadas por essas federações e pelo SEBRAE. A gente mostra a capilaridade que nós temos, as ações que são feitas em todos os segmentos em prol dos trabalhadores de todos esses setores. O lançamento acontece justamente no momento em que se anuncia a possibilidade de um corte de 30% no orçamento das entidades. Esses recursos são privados. O Sistema S ele trabalha com recursos vindo das empresas privadas, eles são recolhidos da contribuição das empresas, ele não é retirado do trabalhador, ele não é retirado do governo, ele é recolhido com base no número que é arrecadado pelas empresas, e o governo cobra a bagatela de 3,5% para que possa devolver o recurso ao sistema privado. O Sistema S atua hoje nos setores do comércio, indústria, agricultura e transportes. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte formalizou denúncia contra as empresas de transporte coletivo de Natal por descumprimento da liminar que determinou a suspensão do cadastro de idosos nos ônibus. O repórter Análise Miqueias traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Análise. Boa tarde, Margot. Boa tarde a todos. Pois é, o cadastro de idosos nos ônibus tem gerado polêmica nos últimos dias. E segundo a Defensoria Pública, mesmo após a determinação judicial que suspende esse tipo de serviço, as empresas continuam insistindo e fazendo esse trabalho. Sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Cláudia Queiroz, defensora pública. Doutora Cláudia, diante dessa situação, vocês já puderam constatar o que vai ser feito agora. Boa tarde. Isso, ocorreram algumas reclamações por parte de pessoas, dos usuários, tanto aqui na Defensoria como no Ministério Público Estadual, e tomando conhecimento dessas reclamações, a Defensoria formulou um pedido que haja fixação de multa pelo descumprimento em face das empresas e também do município de Natal, que tem a obrigação de fiscalizar o regular cumprimento da decisão judicial. Então, como a decisão não está sendo cumprida, inclusive mesmo após a edição de uma nova lei pelo município, né, a lei número 153, que essa lei ela diz expressamente no artigo 5º que fica proibido toda e qualquer espécie de cadastro que vise causar algum obstáculo para o ingresso do idoso no transporte coletivo. Além da determinação que já existia, também tem essa lei que vem reforçar mais ainda isso. Isso, essa lei ela veio a reforçar, né, o que já dizia o Estatuto do Idoso. Então, é uma lei municipal e deve ser cumprida pelas empresas, sobretudo em razão da decisão judicial, que todas as empresas já foram regularmente notificadas da decisão e deveriam estar cumprindo, porque ela tem efeitos imediatos. Depois dessas notificações, existe agora uma previsão em relação às empresas? Como é que vai funcionar agora? Isso. O processo, como o pedido foi formulado ontem, o processo está concluído para que o juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública venha apreciar e venha impor as medidas previstas em lei para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. As empresas alegam que é preciso esse tipo de serviço, esse cadastro, mas a Defensoria entende pela lei que não é necessário. Isso, e a empresa ela quer transferir um custo para o usuário, porque ela pode usar de mecanismos eletrônicos que venham a superar essa fase do cadastro manual, né? Não exigir que o idoso se submeta a um procedimento constrangedor para que ela possa fazer um controle que não é nenhum controle que tenha influência na relação tarifária, como relatado por eles próprios à Promotoria de Justiça. Em relação a denúncias, existe algum telefone para contato? A pessoa pode procurar a equipe? Sim, as pessoas podem procurar a Defensoria Pública, né? As pessoas vêm porque elas assinam um termo relatando a situação e até indicando a linha de ônibus que ocorreu o procedimento, assim como podem também procurar a Promotoria do Idoso, né? Porque a Promotoria ela fez um pedido de habilitação nos autos para atuar juntamente com a Defensoria Pública nessa situação, e a Defensoria ela está disponível para receber
toda e qualquer reclamação nesse sentido, para que possam ser adotadas medidas judiciais para garantir a efetividade do Estatuto do Idoso. Ok, doutora Cláudia. Agora, aproveitando também a oportunidade, Margot, a gente aproveita para falar sobre a mudança. Os serviços que serão transferidos para outro local aqui da Defensoria Pública vão ser transferidos para a Zona Norte, é isso? Isso. O prédio sede ele necessita passar por uma reforma, até para fins de ampliação do atendimento ao público. Então, nesse período, temporariamente, a Defensoria vai ficar prestando atendimento lá na Avenida João Medeiros Filho, no Shopping Estação, onde a equipe vai estar lá para prestar normalmente o atendimento à população, e também vai ficar uma equipe aqui para orientar aquelas pessoas que, por engano, ainda não venham a ter conhecimento dessa mudança, porque a reforma ela é necessária e ela visa aprimorar o serviço de assistência que é prestado pela Defensoria Pública. O atendimento lá a partir de quando? A partir de segunda-feira. O shopping funciona de 9 às 13 horas, vai ser o horário do atendimento, e a equipe da Defensoria vai estar toda lá disponível para atender a população. Inclusive, as pessoas que já estavam pré-agendadas estão sendo todas comunicadas por telefone para evitar transtornos relativos ao deslocamento. Ok, muito obrigado, doutora Cláudia Queiroz, defensora pública, trazendo essas informações importantes sobre a questão dos idosos, os ônibus, e também sobre a mudança do local dos serviços aqui da Defensoria Pública. Margot, é com você. Ok, Analisson. E o Sindicato das Empresas de Ônibus não se pronunciou sobre a denúncia da Defensoria em relação ao descumprimento da suspensão do cadastro dos idosos. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, fala de futebol com o comentarista Marcos Lopes. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Situação, vamos começar falando sobre o ABC, a situação dramática em que ele se encontra. É vencer ou vencer, não tem outra alternativa? Continua na mesma situação. O ABC precisa obrigatoriamente, isso aqui já é quase um mantra, o ABC precisa obrigatoriamente de uma vitória para continuar mantendo as possibilidades, o sonho de permanecer na Série B. O adversário agora é o CRB, amanhã na Arena das Dunas, e qualquer outro resultado que não seja de vitória, embora ainda mantenha matematicamente viva a possibilidade do ABC evitar o rebaixamento, mas a gente sabe que na prática vai ficar muito complicado. O técnico Hélio dos Anjos tem problemas e o time já está definido. Nada definido, quer dizer, em campo, mistura de reservas e titulares. Treino tático só mesmo nesta sexta-feira e será fechado para a imprensa. Na tarde desta quinta, Hélio dos Anjos preferiu observar o grupo e conversar com a equipe. Eu não sou treinador de ficar lamentando você ter perdido A, B ou C. Isso faz parte do futebol. O goleiro do ABC já viveu uma situação parecida no Bragantino e está confiante na virada do time alvinegro. Todo mundo dava como rebaixado já. E conseguimos sair da zona de rebaixamento. E você tem que respeitar os seus adversários, mas você tem que ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Acho que jogar a toalha, essa palavra não existe aqui no ABC. E para a partida contra o CRB, Hélio dos Anjos mais uma vez deve fazer alguns testes em campo. Eu vou mudar alguma coisinha taticamente por causa da ausência de jogadores mais agressivos, como é o caso do Rafinha e o Edno, né? Por exemplo, a função que o Ronaldo vinha fazendo, eu posso mudar um pouco o posicionamento dele para me dar um pouco mais de liberdade para ele. Com a obrigação de entrar em campo para vencer ou vencer, o técnico, nada satisfeito em estar na lanterna da Série B, vem trabalhando forte também o psicológico da equipe. E já alertou os jogadores sobre a opinião dos adversários. O CRB vem como todas as equipes estão vindo. A grande oportunidade de fazer resultado fora de casa. Isso eu falei para eles. Isso não pode acontecer. É o ABC que se colocou nessa situação. Aos poucos ele foi perdendo o respeito dos adversários. Os adversários já não respeitam mais o ABC, vem sempre em busca de fazer um resultado bom e se recuperar em cima da equipe do ABC. Já o América se prepara para a viagem para o Mato Grosso. No domingo, o time enfrenta a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal em mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Léo Gago no lugar do Judson? Nininho na direita? Maguinho no meio? São possibilidades reais, né? Possibilidades reais, né? de deslocar o Maguinho para o meio. E se Maguinho for para o meio, não tem que inventar. Nininho é o jogador da posição, é um jogador que para fora de casa nós teremos problemas nas laterais, porque tanto o Nininho quanto o Arthur são apoiadores, não são jogadores fortes de marcação, né?
mas por isso a gente está buscando algumas soluções. São 4 baixas importantes na equipe contra o Cuiabá. Além do Judson e do camisa 10 Cascata, Thiago Potiguar foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva com 1 jogo. Está fora no domingo. E o volante Zé Antônio Paulista não treinou durante a semana. Então, muita coisa vai mudar. Nós devemos ter alguma modificação no que diz respeito tático e nós temos 3 desfalques, talvez 4, de muita importância porque são titulares. Desde o início do campeonato, Roberto Fernandes faz mudanças na equipe. Foram 15 rodadas e 15 equipes diferentes. Para o próximo confronto contra o Cuiabá, serão 4 jogadores a menos? Ou seja, o time será outro. Mas, segundo ele, mudar faz parte do jogo. Estou muito tranquilo em relação a essas modificações, porque em todos os jogos que nós fizemos fora de casa, a gente apenas uma vez trabalhou num esquema diferente e foi a vez que ganhou. Mas com mudanças ou não, o time precisa melhorar o desempenho fora de casa, garantir os 3 pontos e ver a melhor estratégia para surpreender o Cuiabá. Talvez o pior inimigo do América aí, Marcos, seja o clima de Cuiabá, que nessa época do ano, 10 horas da manhã, 40 graus. E essa é a grande mínimo. preocupação do técnico, do departamento físico do América, exatamente isso. O jogo será realizado às 15 horas, horário de Cuiabá, 16 horas, horário de Brasília. Muito quente. É um adversário muito quente. considerável. Meio-dia, 45 graus, isso sem vento, tá? Porque aqui a gente tem essa brisazinha o tempo todo, lá não venta não. O jogador vai buscar ar para respirar e não vai encontrar. Muita Cuiabá água. é muito quente, muito quente. Muita água. Obrigada, Marcos. Então, Valeu. até segunda. Até segunda. Tchau. E veja em instantes, prefeitos discutem crise hídrica no Seridó. E veja a seguir, a reportagem do Jornal do Dia sobre assiduidade na Câmara de Vereadores gerou bate-boca na sessão de ontem. E ainda nessa edição, uma entrevista ao vivo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz.